Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês a importância de entender o nosso corpo para treinar de forma inteligente. Como vocês já devem ter percebido, o nosso corpo ele passa por algumas flutuações hormonais ao longo do mês que acabam influenciando o nosso comportamento. Infelizmente, ainda não existe nenhum consenso na literatura sobre a influência dessas alterações hormonais nos exercícios para a mulher, e esse é um fator que se justifica pelo fato do número de pesquisas com mulher ainda ser escasso quando comparado por homens. Porém, a partir do momento que a gente entende as respostas do nosso corpo, a gente pode utilizá-las ao nosso favor. Quem nunca ficou desconfortável com os inchaços no período pré-menstrual, ou às vezes se sente indisposta para treinar, ou pode ficar com uma alteração de humor? Isso são questões comuns. A gente também percebe às vezes um interesse muito grande por doce no período pré-menstrual. Assim como o ciclo menstrual varia de mulher para mulher, a resposta também do corpo de cada uma vai ser diferente. Então, vou dar um exemplo para vocês. As minhas alunas que se sentem dispostas no período pré-menstrual, normalmente esse é um período que eu diminuo a intensidade do treino ou eu ajusto de acordo com aquele dia, aquela disposição que elas estão, para evitar que elas faltem, porque é muito comum, às vezes, a gente querer faltar porque tá com cólica, tá indisposta, se sente mal, às vezes acha que não vai render naquele treino e acaba optando por faltar no treino. E isso é o maior erro que a gente pode cometer. É muito mais adequado a gente ajustar o treino para aquele dia e não deixar de treinar. Por outro lado, tem alunas que chegam mal-humoradas, isso é comum, acontece até comigo. Normalmente nesses dias eu coloco treinos às vezes mais intensos para que elas tenham uma resposta mais exacerbada relacionada ao exercício e aquilo ali contribua com elas. Então, em geral, o que acontece é que elas saem muito melhor do que elas entraram e com humor muito melhor também. E acontece também com algumas mulheres, após o período menstrual, uma disposição muito grande. Então, para essas alunas, o que eu faço? É o período que eu uso para ajustar a intensidade do treino. Então, se naquele período pré-menstrual elas não estavam tão dispostas e nesse período, depois da menstruação, elas estão mais dispostas, é o período que eu uso para ajustar a intensidade dos exercícios sem que elas percebam desconforto durante esse ajuste. Fica muito mais fácil de fazer. Talvez vocês também fiquem incomodadas com aquele inchaço do período pré-menstrual. E eu tenho alunas que pesam todos os dias. E aí, nesse período pré-menstrual, ficam muito incomodadas com o peso. Quando a gente entende que isso é fisiológico, que o nosso corpo vai reter mais líquidos, a gente para de se cobrar tanto e entende que aquilo ali é algo natural e que depois de alguns dias o nosso corpo vai voltar ao normal. Claro que a gente também não pode abusar. Uma coisa muito legal é que a própria compulsão por doce no período pré-menstrual, ela pode ser inibida se você tem uma alimentação, consumo de carboidrato de melhor qualidade. Então, algumas pesquisas já mostram que aquela necessidade de doce está muito relacionada ao metabolismo de glicose naquele período. Então, é interessante ter um acompanhamento nutricional juntamente com acompanhamento profissional para elaboração de treino. Eu imagino que vocês, assim como eu, percebem essas alterações ao longo do mês. E quando a gente entende essas alterações, a gente treina de uma forma mais inteligente e mais eficiente para os nossos objetivos. Espero as dúvidas de vocês, responderei nos próximos vídeos e vamos continuar com os treinos da melhor maneira possível.